A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer uma leitura aqui dissertativa, livro de Atos, capítulo 2, Pentecostes. E diz a palavra: cumprindo-se o dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste, uma das 7 grandes festas ordenadas por Deus e praticada por Israel anualmente, ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Retrata a vinda do Espírito Santo numa nova dimensão, tudo tornado possível pela obra da cruz através de Jesus Cristo, que encheu toda a casa, o templo, em que estavam assentados. Estavam provavelmente no átrio dos gentios. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O único registro desse fato no Novo Testamento era o cumprimento da profecia de João Batista a respeito de Jesus, Mateus 3,11, as quais pousaram sobre cada um deles. Refere-se a todos os que estavam ali, não apenas aos 12 apóstolos, o número exato não é conhecido. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, não apenas os apóstolos por causa da cruz. O Espírito Santo poderia entrar então nos corações e vidas de todos os crentes para habitar permanentemente. João 14,16. E começaram a falar noutras línguas. A evidência física inicial de que uma pessoa foi batizada com o Espírito, predita pelo profeta Isaías, é relatada em Isaías 28, do 9 ao 12, e por Cristo em Marcos 16, 17, João 15, 26 e João 16, 13, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer que isso não foi iniciado por eles, mas pelo Espírito. Como veremos, estas eram línguas conhecidas em algum lugar do mundo, mas não por aqueles que falaram. Uma explicação melhor é nós sabermos que existe um país onde que fala tal língua, mas nós nunca estudamos e nunca ouvimos. E o Espírito Santo vem e me batiza com o dom de língua, e eu começo a falar na língua desse país, aonde que eu nunca ouvi ela sendo pronunciada, nunca ouvi nenhum professor ensinar, e muito menos eu estudei. Então o dom de língua não é esse dom que está sendo propagado pelo miticismo infiltrado dentro das igrejas evangélicas, que vem do catolicismo, do ubandismo, pessoas que abandonaram as suas religiões para seguir a Cristo, mas trouxeram suas crenças para dentro. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz aqui, ó, e começaram a falar noutras línguas. Falar é o que? É ter sentido, é dar sentido àquilo que está dizendo. Não é uma língua de enrolação onde que fica treinando em casa ou recebe de um espírito de Satanás. Desculpa para quem está ouvindo, mas a verdade tem que ser dita, e a verdade é a palavra de Deus, não é a minha. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Nesse tempo, os judeus estavam dispersos por todo o mundo romano, com milhares de pessoas chegando de cada nação para participar da festa. E correndo aquela voz, as multidões que estavam no templo ouviram e viram o que ocorria, e também começaram a contar uns aos outros. Ajuntou-se uma grande multidão. O que estava acontecendo atraiu uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então imagina, o Espírito Santo me concede o dom de eu falar uma língua já existente no mundo, mas que eu nunca estudei, nunca falei, nunca pronunciei, nem ouvi. E concede ao meu colega do lado ele falar em outra língua que existe também já no mundo, só que eu conseguia, através do agir do Espírito Santo, entender e compreender na minha língua natal, no português. É muito complicado a gente se deixar levar, se influenciar por algo que se diz ser de Deus, mas que não tem nenhuma probabilidade de ser de Deus. Porque tem que ter sentido. E aonde que garante isso para mim?
Depois eu vou fazer outro vídeo levando isso para os irmãos. 1 Coríntios 1:14. Paulo pega e fala para os coríntios, vamos parar com isso. Vocês querem falar em língua? Muito bem, mas que seja 1 ou 2, no máximo 3, mas que tenha dom de interpretação. Se não tiver dom, fale em língua somente com Deus, porque o dom de língua ele serve somente como forma de oração para levar entre você e Deus se não tiver interpretação. E o povo vai para a igreja e vê uma língua enrolada que sei lá eu de onde que sai e acha que é Deus que está falando. Mas como pode ser Deus se a palavra de Deus diz que tem que ter interpretação, se não é somente a pessoa e Deus, e nenhuma língua com sentido ela é? Então tem que tomar muito cuidado com o que se é ensinado, pregado e exigido nas igrejas, que eu já tive em igreja evangélica que o pastor é um baita de um sem vergonha, pegou e fez um estudo para poder descer as águas e no último dia colocou todos os membros para não falar com ninguém. Foram 3 dias na verdade para não falar com ninguém. No último dia ele falou assim, agora vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Eu falei, Jesus, mas como assim vamos receber? Ele está determinando que o Espírito Santo batize? Sei que tem passagem bíblica que tinha pessoas que buscavam a Deus, mas não tinham o dom de língua e oraram para que eles fossem batizados com o dom de línguas, porque o batismo do Espírito Santo são 9 dons, mas se baseiam que somente o dom de língua que tem poder. E aí ele falou assim, vocês vão começar assim, e o Espírito Santo vai entrar em vocês. Pelo amor de Deus, irmãos. Aonde que chegou o ser humano para se intitular pastor e ensinar uma porcaria dessa? E no dia do batismo, ele viu que ninguém tinha sido batizado com ninguém. Ele falou, vamos gente, começa a enrolar a língua aí para descer as águas. Senão não vai ter valor. É uma vergonha isso. Isso é uma patifaria feita com o nome do Senhor. Mas por que os crentes adoram ouvir esse réu aí? Por causa que não lê a Bíblia. Por causa que não busca nas palavras do Senhor, nas Escrituras, e aí qualquer coisa que diz que é de Deus, enche o seu coração por causa que está necessitado, está pedindo algo, se dá ao luxo de acreditar. Vamos procurar na palavra do Senhor se é verdade ou não o que o pastor está pregando, o que o pastor está ensinando. E continuando. E todos pasmavam e se maravilhavam, principalmente por causa desse falar em outras línguas, dizendo uns aos outros, porventura não são galileus todos estes homens que estão falando? Isso significa que o sotaque galileu era distinto e bem conhecido. Marcos 14:70 e Lucas 22:59 relata isso. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, isso prova mais uma vez que não se tratava de uma tagarelice incoerente, nem de meras palavras sem sentido, mas de uma língua conhecida em alguma parte do mundo, mas que não era a língua nativa de pessoa que falava. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso nos diz que realmente é falar em línguas, uma enumeração das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Deveria ter sido traduzido, e ficavam perplexos. Eles não tinham nenhuma resposta racional para a sua perplexidade, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? Essa pergunta era feita com mais assombro do que esperando uma resposta. E outros zombando diziam, estão cheios de mostos. E eles escarneciam, seja por gestos ou por palavra. Eles zombavam do testemunho disso dado pelo Espírito Santo. Era realmente uma acusação de que estavam bêbados, ou seja, intoxicados. Alguns se assombraram e outros zombavam, o que continua a ocorrer até hoje. E aí Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varãos judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Diz respeito ao fato de que esses do meu espírito naqueles dias abrangerão a totalidade da era da igreja até a vinda da grande tribulação. Esse limite de tempo já tem quase 2000 anos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Não tem a intenção de ser literal, mas sim que a lua vai parecer ser vermelha como sangue, como resultado das condições atmosféricas, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, a segunda vinda. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, que nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varãos, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e a sua sepultura está entre nós até hoje, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele, Deus, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Salmos 16, do 8 ao 11. Nem a sua carne viu corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o resultado das palavras de Pedro, qual foram? E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade desse nome, nenhuma fórmula batismal é dada no livro de Atos. A única fórmula dada foi por Cristo em Mateus 28, 19. Para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia foram agregadas quase 3.000 almas. Que Deus venha nos dar sabedoria, discernimento, compreensão, que venha nos revelar a sua verdade, para que não mais venhamos a falhar ouvindo a voz de um nécio, ouvindo a voz daquele que se diz autoridade sobre todos aqui na terra, designada por Deus, mas pregando um evangelho fora da cruz. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.